Vamos explorar nesse vídeo aqui como funciona então a questão da entrada dos dados, ou seja, o que eu observo no mundo para que eu possa, na sequência, modelar esse processo, como eu interpreto ou como eu coleto os dados. E por isso que eu me refiro que o grande segredo está ali na entrada dos dados. A grande sacada aqui é o raciocínio crítico. E aqui eu trago já uma figurinha para perguntar o quão crítico você está. Esse aqui é uma figura tirada de é um infográfico tirado de uma revista de grande circulação nacional, na época em que o tomate assombrou o país, segundo eles. Você verifica aqui a questão do apogeu e queda, o preço pago pelo quilo do tomate no campo e no sacolão, né? De um lado a gente tem o preço médio ao produtor e aqui o preço médio no varejo, né? E já numa primeira verificação, a gente percebe que no mesmo gráfico a gente tem diferentes bases de cálculo, ou seja, para o produtor o cara está baseando em um preço para caixa de 20 quilos. Então, obviamente, vai ser esses preços aqui vezes 20, porque aqui no varejo está por quilo. Então, lógico que vai acontecer essa montanha russa aqui, né? Então, primeira coisa, base de cálculo não é a mesma, o gráfico é o mesmo. O que esse cara quer com isso? Essa base comparativa diferente vai dar isso aqui. Então quer dizer que o produtor é o culpado? É isso? Não sei qual foi a intenção desse cara aqui, desse jornalista, mas pela cara dos tomatinhos, é assim, eles estão malvados, eles estão revoltados, né? Então são eles os vilões? É o tomate o vilão da inflação? De novo? Algo estranho no espaçamento da escala também, a gente consegue observar aqui que a escala nem ponto a ponto ela está equidistante, os pontos estão equidistantes aqui, porém se a gente avaliar a questão temporal, não tem nada a ver eles estarem equidistantes. Aqui eu avalio de julho de 2011 com julho de 2012, então nesse período aqui eu tenho um espaço de um ano. Para o outro ponto aqui eu tenho um espaço de 9 meses. E aí, desse ponto para esse ponto aqui, eu tenho um espaço de dias. Ou seja, está equidistante no gráfico. Um erro gravíssimo na construção de gráficos. E aqui, nesse outro lado, da mesma forma, ou não há padrão, não existe padrão de distribuição de pontos de gráfico. Ou seja, esses pontos aqui não tem nada a ver com esses pontos aqui e não estão equidistantes. Então existe um grande problema aqui na concepção do gráfico. Então, o que esse cara quer dizer com esse gráfico aqui? Ele coletou os dados para provar algo, ou ele coletou os dados para provar que os tomates são os vilões? É isso que ele queria? Não há uma resposta certa nesse momento. Como a gente lê números, vamos aqui a um caso mais específico, né, na indústria, onde estava sendo fabricado uma peça plástica e a variável resposta era um determinado diâmetro. E essas linhas azuis aqui são colocadas para a gente verificar quais eram as especificações do cliente. Como é que funciona? Se eu tiver algo maior do que 9.8, eu não posso enviar para o cliente, e também algo menor do que 9.2 também não pode ser enviado para o cliente. Eu coletei 36 peças e as medi e verifiquei então que metade delas não poderiam ser enviadas para o cliente por estarem com um diâmetro maior do que o aceitável por ele. E a metade delas sim poderia ser enviada. Qual é o ponto aqui? Como eu leio esses números aqui? Se eu
apresentar esses números apenas com essa configuração de gráfico, a única ação que eu consigo tomar, ou ação não, a única conclusão que eu consigo tomar é, bom, a gente tem 50% de refúgio aqui, né? E aí, o que é que eu faço? Veja que esse gráfico aqui não está me levando a ação nenhuma. Ela está me levando a apenas um número, 50% de defeitos. Que é muita coisa, né? Só que no momento em que eu coloco uma estratégia por trás disso aqui, como que foram coletados os dados, aí me leva assim a alguma ação e a gente consegue verificar de cara que o problema maior está na máquina 1. Veja que a máquina 1 é este quadrado aqui, este retângulo aqui. Todas as peças fabricadas na máquina 1 estão fora do especificado pelos clientes. E as peças fabricadas na máquina 2 estão dentro. Veja que para todas as cavidades avaliadas deste molde, o problema se repete na máquina 1. Então o problema é cavidade? Não, porque na máquina 2 a cavidade está ótima. Todas estão ótimas. Estão dentro dos limites especificados pelo cliente. Veja que se eu retirar isso aqui, pode vir uma pessoa e dizer assim, veja, nós temos problema na cavidade 2, porque no ano passado a cavidade 2 teve um problema na ferramentaria. E só com esse gráfico aqui, eu não tenho como ajudar a pessoa no argumento. E a gente vai ter que, de alguma forma, levar em consideração esse argumento e vai ter que especificamente verificar a cavidade 2. Né? Ou alguém pode dizer, não, semana passada foi feito um Kaizen de troca de moldes e esse Kaizen foi muito mal feito. Aí revelando a intenção da pessoa. E toda vez que troca molde, agora dá problema. Então isso aqui que está aqui para cima é a troca de molde. E veja aqui, novamente, com um gráfico desse, eu não tenho como contra-argumentar com esse cara aí. Seria só um argumento contra outro argumento, apesar de eu ter dados, né? Só que esses dados não estão me ajudando. No momento em que eu ponho a estratégia, eu posso contra-argumentar e dizer assim, amigo, a gente observou vários setups aqui e quando trocava de molde dentro da mesma máquina, avaliando a mesma cavidade, a gente não consegue observar efeito nenhum. Então, o seu argumento contra os meus dados, nesse momento, perde. Porque eu tenho evidências fortes de que o setup não afeta o diâmetro da peça. O outro lá que falou da cavidade 2, nesse momento em que eu apresento isso aqui, eu digo, veja, a cavidade 2 ela tem exatamente o mesmo comportamento do que a cavidade 1 e do que a cavidade 3. Então, o seu argumento, a sua teoria sobre a cavidade 2 não procede. Procede sim a leitura da máquina. Ou seja, vamos lá na máquina 1, ver o que está acontecendo com essa máquina, porque é lá que está o problema. Vejam que não foi resolvido, mas foi muito bem endereçado a leitura desses números, através da leitura desses números, uma ação, e que essa ação pode gerar, a partir daí, a solução para este problema de diâmetro aumentado dessa determinada peça. Veja ainda que a gente pode circular os números, né? Verificar aqui, ó, de setup para setup, a gente não tem diferença, né? De peça para peça, tem diferença, que seria a variação curto prazo? Bom, tem certa diferença aqui, mas não é o nosso maior problema. O nosso maior problema realmente está de máquina a máquina. Dessa forma, a gente vai exercitando o raciocínio crítico para impulsionar algumas respostas. Esse raciocínio crítico
ele faz girar o método científico, né, que são as perguntas que vão atrás de testes e vão gerar estudos, que vão gerar ação, que vão gerar mais perguntas, e aí assim segue a ideia do método científico. Vamos ver isso aqui mais aplicado, mais à prática, em um mapa de raciocínio. Veja que o mapa de raciocínio é o mapa que vai descrever todo o desenvolvimento de um projeto. É a dinâmica de perguntas, respostas, ações que aconteceram durante um projeto. Então, vamos explorar no detalhe aqui esse mapa de raciocínio do cara que estava com o objetivo de reduzir a quantidade de refugos gerados durante um processo de conformação de uma peça chamada curva de transposição em uma empresa. Nessa região aqui do mapa de raciocínio, observando sempre a dinâmica aqui de perguntas, respostas, ações, gráficos, aqui o cara explora ou faz uma investigação inicial sobre o refugo, né? Nessa outra região do mapa aqui, ele faz um raciocínio geral sobre caminhos do projeto, processos, produtos, normas. Aqui veja que ele está numa investigação inicial ainda sobre a possível geração deste problema. Aqui nessa região do mapa, ele começa a definir quais são as possíveis variáveis que irão medir o fenômeno, né? E assim segue, né? A gente vai continuar na etapa de modelamento e processamento de dados. Vamos voltar a esse mapa de raciocínio no próximo vídeo.